Deus aqui pra poder eu não chorar, gente, porque esse assunto é um assunto que mexe um pouco comigo, dificuldade sim, mas é um vínculo único, é uma coisa muito fofinha. Tem mãe que não se identifica com o que eu tô... Eu lembro, falei, cara, é hoje. Então eu conversei com a Ayla antes, eu falei... Oi, amores, iniciando aqui mais um vídeo pro canal, gente. No vídeo de hoje vocês vão saber aqui tudo sobre o desmame da Aylinha, gente. Olha, eu separei aqui algumas perguntas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram, tá? E eu vou responder todas as dúvidas de vocês nesse vídeo, por isso não pula esse vídeo e vambora pra esse vídeo aqui que eu tô, enfim, já pedindo a Deus aqui pra poder eu não chorar, gente, porque esse assunto é um assunto que mexe um pouco comigo. E é isso, gente, vamos lá. Vocês fizeram pra mim, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vocês fizeram um caso de pergunta pra mim no Instagram. E antes de eu responder, eu quero contar pra vocês um pouco de como que foi tudo, tá? Pra vocês entenderem também. E, enfim, pra vocês entenderem também o porquê, né, eu decidi fazer o desmame, né, da Ayla com 2 anos e 3 meses. Gente, vamos lá. Antes de eu pensar em ter filho, eu tinha pavor no assunto da amamentação. Eu não sei o motivo, eu não sei porquê, mas eu nunca tive esse sonho de amamentar, sabe? Inclusive, acho que quando eu estava grávida ou quando eu estava pensando em engravidar, eu falei com a terapeuta que uma das minhas questões que me travava e me preocupava quando eu engravidasse era a questão da amamentação, porque eu não queria, né? E ela falou pra mim, não, tudo bem, quando nascer você vai ver, né, como é que vai ser, se você não quiser não precisa, né? E eu tinha isso em mente, tá? Depois eu já fui encaixando algumas coisas na minha cabeça e falava que ia amamentar até 3 meses. Depois eu fui melhorando, amadurecendo mais a minha mente. E eu já fui colocando algumas coisas na minha mente, por exemplo, não, eu vou amamentar até 6 meses e tal. Quando eu comecei a amamentar a Aylinha, eu já passei ali por algumas dificuldades iniciais. Eu tinha uma vontade enorme de desistir e não foi por bobeira ou por querer, tá, gente? Foi porque logo no início da amamentação, mesmo me preparando, né, não adianta, se tiver que machucar o bico, vai machucar pela pega errada, né? Também porque o peito não está acostumado, né, com, enfim, né, com o movimento sugar da criança. E logo no início, que a criança mama muito o tempo inteiro, a gente não sabe 100% como que a criança deve pegar o bico da forma correta para poder não machucar. Então aconteceu tudo isso comigo, gente. O meu peito, ele deu fissura, sangrou, ficou assado. Gente, uma coisa feia de se ver. Eu tentei usar o bico de silicone pra ajudar e nada, aí saía mais sangue mesmo. Não sei nem se eu posso falar essa palavra, vou até deixar. Enfim, espero que não tenha problema aqui. Mas, gente, foi muito difícil. E logo ali na primeira semana de amamentação, eu chorei. Eu sentei e chorei muito, gente. Minha mãe tava perto, o Nilson tava perto. E eu falei, meu Deus, eu vou desistir, que dor, não aguento isso. E eu fiquei muito triste porque eu não estava conseguindo amamentar, né, sem sentir a dor, porque tava muito machucado meu seio. Ao mesmo tempo eu me culpei porque eu pensei em não amamentar a minha recém-nascida, que precisava muito, né? Enfim, com muita luta, eu fiz ali uns processos, coloquei casca de banana no seio, passei leite, fiquei no sol, fiz todas essas diquinhas que falam, né, que geralmente funciona, fiz tudo isso, passei pomada em si, foi tudo, gente, um combustível de coisas que eu fiz, que eu coloquei em prática ali no meu dia a dia, na amamentação, que fez com que meu peito cicatrizasse rápido. Então, assim, mais ou menos 2 semanas meu peito já estava 100%. Depois ficou só sensível, faz parte, é normal, mas passou. E aí depois eu comecei a amamentar mais tranquilo. Só que, claro, a gente sabe que tanto na amamentação, em fase, né, das crianças, desenvolvimento, tudo isso, né, a gente tem algumas dificuldades, a gente tem algumas fases complicadinhas, né, algumas regressões que acontecem, que não tem pra onde fugir, né? Eu creio que, enfim, a gente que tem filho já tem que ficar ciente que até quando crescer vai ter coisas pra gente se preocupar. Mas, voltando no que importa aqui. Aí chegou a fase da Ayla começar a morder o seio, quando começou a nascer o dente, que é a fase até que o meu segundo bebê tá agora. Também chegou a entrar na fase de rejeitar um seio, só querer o outro. Então ela ficou, acho que foi rápido, durou um dia só, ela se jogava pra trás quando eu tentava dar esse seio, porque ela só queria esse.
E teve uma vez que ela rejeitou o seio, gente, acho que foi um dia ou dois rejeitando o seio do nada. Muitas fases eu fui passando com a Ayla. A Ayla nunca foi uma bebê de passar a madrugada mamando, igual o Anthony, ele dorme mamando. Eu permiti que ele tivesse esse costume pela facilidade, né? E também porque a nossa família toda dorme junto. Mas, enfim, gente, pra mim é que foi necessário, é a única forma dele, enfim, não acordar ela, que dorme no quarto junto comigo, e nem o Nilson, que acorda pra trabalhar bem cedinho. Enfim, depois isso melhora. Mas a Ayla nunca foi, gente, de ficar ali sugando até dormir, porque eu ofereci chupeta na maternidade. Eu acho que eu entrei naquele lance de tipo assim, criança Nutella, aquela palhaçada, gente. Pra mim isso é ridículo, mas enfim, aquela palhaçada de que, não vai dar chupeta, criança Nutella. Aí eu já vi falando de negócio de chupeta, eu falei, aqui eu já vou comprar, vou oferecer na maternidade. Eu nem vi a necessidade de atacar a chupeta na boca da criança, porque deu um chorinho na maternidade. Dali, até um certo tempo, ela chupava a chupeta. Só que daí, ela usava a chupeta, então era mais tranquilo pra mim, tá? Era um pouco mais tranquilo. Depois que foi ficando tenso em relação à chupeta. Se deixar, eu falo da chupeta junto com a amamentação, mas voltando novamente pro foco da amamentação. A Ayla mamava pouco também. A diferença da amamentação do menino pra menina é muito grande. O menino, ele mama mais. A Ayla, ela mamava menos, tá? Só que, gente, é um vínculo único. Isso eu não posso deixar de falar. Tem muita dificuldade, sim. Mas é um vínculo único. E vale muito a pena, gente. Aquele olhar fixante quando a criança vai mamar, né? O carinho que faz na gente enquanto mama. As perninhas pro alto. E a criança vai pegando a perninha enquanto mama. É uma coisa muito fofinha. Tem mãe que não se identifica com o que eu tô falando, tem mãe que não gosta. Tá tudo bem, tá? Eu tô falando da minha experiência aqui, tá bom? Então, assim, gente, a gente viveu uma fase, né, de vínculo muito grande, eu e a Ayla. Então, a minha intenção, quando a Ayla completou 1 ano, eu quase, gente, tomei a decisão de tirar ela antes do Anthony nascer, que ela tava com 1 ano e pouco. Mas eu pensei assim, falei, não, eu vou tirar quando ela tiver com 2 anos. Mas eu vou diminuir a amamentação dela. E foi aí. Em primeiro lugar, quando ela fez 1 ano, ela chupava a chupeta, eu decidi tirar o peito dela de madrugada, tá? Tirei, então de madrugada nunca mais ela mamou depois que eu tirei o peito. Bom, substituir com água, banana, deu super certo. Depois disso, o que eu fiz? Durante o dia, eu comecei a dar apenas 1 vez ao dia, depois de ter tirado a chupeta, tá? Comecei a oferecer ela mamar só 1 vez ao dia. Ela pedia outras vezes, gente, pedia, mas eu ia distraindo ela e super funcionou. Na primeira semana, que eu ia distraindo ela, que ela mamava pra tirar a soneca, então ela mamava, depois ela ia tirar a soneca. E eu deixava, né? Aí depois, gente, eu só deixei 1 vez, que é pra poder ir dormir, era 2. Aí depois eu falei, não, vou cortar essa de dia, né, e vou deixar só pra ela dormir, né. E aí começou assim, gente, eu comecei a diminuir dessa forma, né. E depois, gente, que a Ayla ficou um tempo mamando só 1 vez por dia, no máximo 2 vezes por dia, o Anthony nasceu. Quando o Anthony nasceu, obviamente, os bebês, na hora eles sentem, né, e eles querem virar não, a Ayla ainda pra mim ainda é bebê, 2 anos, mas eles querem praticamente fazer tudo o que o outro nenenzinho faz, independente de ser bem mais novinho do que ela. Então ele mamava muito, ela via, não estava acostumada com outra criança mamando, ela também queria o tempo inteiro. Foi muito estressante, muito estressante. Eu tive que amamentar escondida e falar com ela várias vezes, né, pra ver se ela conseguia entender, mas muito novinha. Mas a gente acha que não entende um pouco sim. Gente, foi difícil demais. E mesmo assim eu consegui permanecer amamentando ela 1 vez ao dia, tá? Com muita dificuldade nesse início. Depois ela acostumou com o irmão mamando. Ela pedia, mas eu conseguia distrair. Aí manteve, né? 1 vez ao dia. Até que, gente, esse espaçamento começou a aumentar. Eu deixava ela quieta, né? Às vezes ela vinha me pedir e às vezes estava fazendo alguma coisa na correria e eu não parava pra dar pra ela mamar. Aí eu falava, peraí, mamãe já dá. E daí ela não mamava. Aí passava um dia. Aí daqui a pouco o outro dia ela não pedia. O terceiro não pedia. Então aí ela chegou num momento que ela começou a espaçar muito as mamadas. Eu identifiquei da forma seguinte. Pra mim, ela já está pronta pra desmamar.
quem não estava pronto era eu, né, gente? Por isso que pra mim foi difícil. Ainda é, gente. Ainda não compreendi 100%, não. É um vínculo muito grande. Vem desde quando ela nasceu, né? É como se fosse uma proteção com ela, né? Não sei se alguém aqui que tá assistindo vai me entender. E aí, então, ela começou a espaçar a mamada. E às vezes, teve uma vez, eu não esqueço mais, teve uma vez, gente, que ia completar acho que 5 dias sem mamar. E eu senti saudade, eu lembrei ela. Eu lembrei, ela, gente. Eu falei, ela, você não tá sentindo falta? Sentindo falta de nada? Do mamar da mamãe? Aí ela vinha, por conta de mim. Gente, vocês têm noção que eu acho que se não fosse eu, talvez ela já tinha desmamado? Juro pra vocês, talvez já tinha acontecido desmame 100% natural, mas o meu vínculo era maior do que o vínculo dela em relação ao mamar, tá? Então eu sempre fazia isso, sempre. Até que eu comecei a falar, não, eu quero tirar uma última foto pra começar o processo. Essa foto eu não tirei. Não tirei, mas fiz o vídeo, né, que vai ficar de recordação. Aí eu falava, não, eu quero tirar foto amamentando os dois, eu quero tirar foto, não sei o quê. Não tirei, fui adiando, e quando ela esquecia por mais tempo, eu ia lá, estragava tudo e lembrava, gente. E era um negócio natural, chegou a passar por tanto tempo que chegou num período de tempo que ela não lembrava mais, entendeu? Às vezes ela olhava assim, falava, mas esquecia. E eu enxerguei como se ela já tivesse pronta pro desmame, tá? E foi daí, gente, que quando eu quase falei, eu vou desmamar ela, ela tava começando a botar o dente no meu peito. Mas não era de propósito não, tá, gente? Era porque o meu peito estava sensível depois que eu descobri. Nesse período que ela tava colocando o dente no meu peito e machucando, assim que o Anthony tinha acabado de nascer, então pra mim foi bem difícil. Né? Meu peito não machucou no pós-gravidez do Anthony, mas ficou sensível. Enfim, mas eu não cheguei a tirar ela do peito porque o Anthony nasceu, tá, gente? Teve até uma pessoa que me perguntou, não foi por isso, não. E então, eu tomei a decisão. Eu falei assim, cara, ela não vai mamar mais. Aí eu fui pra casa da minha mãe. Lá acho que ela chegou a ficar uma semana ou uns 10 dias sem. Só que eu tava agoniada, porque pra mim eu não tinha feito da forma certa. Tipo assim, ela esqueceu e pronto. Pra mim precisava ter uma despedida. Entendeu? Ao meu ver, precisava ter uma despedida. E como eu queria muito a foto, eu queria ter tipo um registro. Pra eu lembrar depois. Aí o que acontece? Eu falei, cara, acho que foi no Dia das Crianças. Eu falei assim, cara, eu vou chegar em casa amanhã, eu vou registrar e vou fazer uma despedida. Pra eu não ficar com isso na cabeça, né, gente? Com esse negócio na cabeça que eu não fiz certo. Entendeu? Porque eu acho que pesa muito mais. Então eu cheguei em casa no dia 13. Acho que foi dia 13. Eu filmei pra vocês, tem vídeo aqui no canal. E falei, cara, é hoje. Então eu conversei com a Ayla antes. Eu falei, Ayla, a Ayla já tá pronta pra desmamar o vídeo. Eu falei todo o processo. Gente, eu não sei nem se eu vou falar tudo aqui, que senão eu vou chorar. Que eu tô no período, né, de menstruação. Então eu tô sensível pra caramba. Depois de 8 meses sem menstruar, menstruei e tô assim. Enfim. Então eu conversei com ela, eu falei, esse vínculo, a mamãe que é mais apegada do que você, mas eu quero que esse vínculo ele não vai cortar por você parar de amamentar. Ela já tá pronta, ela já quase não mama, e nosso vínculo vai ser pra sempre. Enfim, botei ela pra mamar, deixei ela mamar, gente, à vontade, o quanto ela quisesse, tá? E depois eu falei pra ela dar tchau pro peitinho e se despedir. E foi assim que aconteceu o desmame. Gente, foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Pra mim, que eu mesma que não lidei da forma positiva. Ai, de por que tirou? Gente, porque vamos ser sinceros, as crianças vão precisar de mamar uma hora ou outra. Tem mãe que fala, mas não tem idade certa. Mas amiga, você não vai poder amamentar até 10, 15 anos. Você tá entendendo? Eu não tô falando pra você desmamar com 1, 2 anos. Né? Sente vontade no seu coração e desmama. Se estiver cansada, né, já tiver amamentado ali por 1 ano, 2 anos, desmama. É você quem decide. Mas coloca uma coisa na sua cabeça, não adianta adiar muito esse processo só porque não existe uma idade certa para parar, porque vai precisar parar uma hora ou outra. Então, dessa forma eu entendi o seguinte, eu falei, olha, minha filha tá muito preparada para parar de mamar. Então não tem por que eu ficar adiando por conta de mim, gente, esse vínculo. Se eu pudesse, eu teria para sempre até, enfim, gente, assim, vocês estão entendendo, né? Esse vínculo assim de poder estar junto assim, a gente teria para sempre, mas não é, gente, não é real. Então uma hora ou outra iria acontecer. Então eu já adiei esse processo.
consegui amamentar ela até 2 anos, até um pouco mais. Eu desmamei, ela estava com 2 anos e 3 meses, praticamente. Quase isso, eu considero que é 2 anos e 3 meses que eu consegui amamentar ela. Nunca ofereci fórmula pra ela, nunca precisei, graças a Deus, sem preconceito algum, gente. Quem precisa da fórmula, quem não gosta de amamentar, sem preconceito algum. Nesse vídeo eu tô falando a minha experiência, tá bom? Então, gente, depois que eu fiz até o vídeo com vocês, ela não mamou mais, tá? Eu vou deixar na tela aqui passando, porque me deu um branco agora de quanto tempo tem já que a Ayla não mama. Ingrid, como é que é? Ela não ficou pedindo, chorando depois? Não. Olha, deixa eu explicar pra vocês. Ela ficou uns dias e logo assim que eu desmamei e fiz esse processo com ela, teve um momento que ela pediu todo dia. Pensei, cara, agora eu já fiz o processo, eu não vou voltar atrás, vou ir até o fim. Então ela vinha pedir todo dia, gente. Depois daquele processo, ela ficou uns 3 dias sem pedir, depois começou a pedir todo dia. Às vezes foi uma fase que ela passou, né? E então, sempre que ela vinha me pedir, o que eu fazia? Muita gente tem dúvida, o que eu fazia? Eu falava, Ayla, tem um negócio ali fora que você vai gostar. Eu ia lá fora, mostrava alguma coisa e pum, se distraía. Ayla, deixa eu pegar um negócio que você gosta lá na geladeira. Pegava uma uva, distraía. Então, tem sido assim até hoje, porque ontem, por exemplo, ela falou, peito. Aí fez uma carinha assim de choro, gente, tal. Aí eu conversei com ela, expliquei. Falei, lembra, filha, que a Aylinha já deu tchau pro peitinho, que a Aylinha não precisa mamar mais. Enfim, fiz esse processo com ela. E sempre que ela falar, né, comigo, eu consigo distrair. E pra ela já tá super de boa, gente. Ela não teve aquelas crises de choro, porque eu acho que foi mais tranquilo pra mim. Porque, gente, eu fui aos pouquinhos, de madrugada, eu tirei ela do peito, né, pra não acordar mesmo, porque eu não precisava, não era fome, tá? E não é só por fome que a criança procura peito, mas eu não estava aguentando ficar acordando de madrugada, então por isso eu tirei. Depois eu fui diminuindo durante o dia. Então, assim, aos poucos eu fui me facilitando. Então, por isso que eu acho que o meu processo foi mais fácil, gente. Então, pra quem quer amamentar, começa aos poucos. E, gente, eu ainda sinto aquele negócio no coração, aquela saudade, eu sinto, mas acontece. Vai precisar acontecer o mesmo com o Anthony também. Eu acho que eu falei muito, né? Mas agora vamos responder as perguntas que vocês perguntaram. E eu acho que eu já respondi muita coisa, porque as pessoas falaram como você fez. Eu já respondi agora, né? Como que eu fiz. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Teve uma pergunta assim, pode explicar como foi o início do desmame? Minha Ayla mama a noite toda, ela tem 1 ano e 6 meses. Entendam, até um certo período de tempo do bebê, ele vai precisar mamar muito ainda, né? Muito não, gente, sim. Ele vai precisar mamar, seja por fome. Mas, gente, com 1 ano, eu já acho que já é necessário. Se a criança já se alimenta bem durante o dia, já é necessário, né? Você ir ali fazendo desmame da noite, pra mim não deu. Por isso que eu tirei de madrugada, tá? E é o seguinte, você pode fazer o quê? Você precisa fazer o processo aos poucos, tá? Se sua filha usa alguma chupeta, pode ser mais fácil, tá? Você substitui o mamar por alguma outra coisa. Se não for fome, você tenta oferecer uma água, às vezes é sede. Banana, tá? Eu ofereci banana e ofereci água. Quando a água não funcionava, a banana funcionava, tá? Quando a banana não funcionava, a água funcionava. Eu dava na mamadeira, rapidinho ela voltava a dormir. Tá bom? Você pode fazer isso, né? Se você quiser tirar só de madrugada. Se quiser tirar durante o dia, por exemplo, se ela mama, 5 vezes no dia, o que você faz? Cara, eu vou dar antes da soneca e vou dar antes de dormir. Entendeu? Aí, de 4, você deixa só 2, tá? E você faz aos poucos, tá? Não queira tirar tudo de uma vez, porque você vai sofrer. Sua filha mais ainda, tá bom? Você fez algo para o desmame ou foi natural? Eu mesmo fiz o processo do desmame, né? Eu acho que é natural quando a criança... Acho que poderia ter sido natural se eu permitisse, mas eu não permiti, né? Como eu expliquei pra vocês aí. Gente, eu tô chocada comigo, porque eu falei um bocado de coisa aqui que eu já respondi a maioria das perguntas de vocês, entendeu? E muita gente fazendo a pergunta igual. Como que você fez o desmame? Não fala que é por conta do outro. Não foi por conta do Anthony, gente, tá? Uma pessoa falou, dá pena de desmamar o meu bebê, ele é muito apegado, tenho medo dele adoecer. Olha, você precisa fazer devagar, aos poucos. A criança, ela vai sentir sim. É importante que você sente e converse, independente da idade. Mas coloca uma coisa na sua cabeça, uma hora ou outra esse processo vai acontecer. A gente fica fugindo muito
com medo desse processo de acontecer. Quer adiar? Adia. Mas se você falar, não quero mais, eu não aguento, eu vou tirar, então você vai ter que passar pelo processo. Uma hora ou outra vai acontecer. Eu achava que não ia acontecer comigo. Mas vai acontecer, gente, tá? Uma hora ou outra. Como foi pra ela pegar mamadeira e leite? Muita gente me pergunta isso. Se ela toma fórmula. Gente, pelo amor de Deus, não precisa, gente. Ela tem 2 anos. Ela já se alimenta. Então ela não precisa substituir o leite materno, tá, gente? Pra quem não sabe também, o leite materno é essencial até os 2 anos e não que não faça efeito, que não seja bom depois disso, também passa os nutrientes necessários. Mas até 2 anos, né, é essencial que você possa amamentar, né, claro, pra quem quiser também, e se sentir bem. Mas não precisa de fórmula, ela não precisa, ela come muito, gente, não precisa, entendeu? Nem de leite da vaca não precisa, tá, gente? Toninho ainda tá na amamentação exclusiva ou está na fórmula? O Anthony, só peito. Eu tô pensando em colocar a fórmula, tá? Tô pensando, mas depois eu explico vocês em outro vídeo. Pra mim não está sendo fácil, juro, não aguento mais. Ela tem 2 anos e 3 meses. Dicas. Ouça esse vídeo 2 vezes se for necessário e siga o processo que eu passei. Né? Claro, cada um vai passar por um processo diferente, mas se quiser iniciar, só inicie. Mas inicie aos poucos. Se você tirar de uma vez só, você vai se arrepender, vai ser muito mais difícil, tá? Então eu indico, gente, iniciar aos poucos. Gente que fala, vou tirar de uma vez só, não faz isso. Tira aos poucos e lembre-se de conversar com a criança também, tá bom? Como fez pra desmamar sem que ela sofresse? Gente, ao meu ver, ela não sofreu. E ao meu ver, ela estava pronta, tá? Ela estava pronta porque, como eu falei pra vocês, ela chegou a ficar 1 semana sem mamar. De boa, sem pedir, gente. Vocês têm noção? Sem pedir, sabe? E teve essa semana que ela ficou sem, ela pediu uma vez, eu distraí e não pediu mais, ficou 1 semana. Depois fui eu que lembrei ela. E não foi só uma vez que eu lembrei ela, gente. Ela já me deu várias oportunidades pra poder desmamar de forma natural, tá? Eu não sei se vocês consideram isso como natural. Que a pessoa falou, meu mais velho tem 1 ano e 10 meses. Após o nascimento do mais novo, ele insiste em querer mamar mais. É normal. Isso aqui é super esperado. Acabou de chegar um membro novo que o seu bebê nem tava esperando. Antes era só ele. Do nada vem um bebê que começa a mamar o peito que era só dele. Então, obviamente, ele vai estranhar e querer só pra ele. Vai querer mais além do comum, sabe? Porque ele tá estranhando esse processo. Então, mães, a gente precisa também se colocar no lugar da criança, tá? Obviamente, pra quem tem bebê novinho, tá? Gente, o que eu... Assim, aconteceu. Mas hoje, se eu tivesse o pensamento, eu faria. Eu esperaria ela completar pelo menos aí uns 3 anos. Muita gente me pergunta, como que é? Você indica ter filho assim um próximo do outro? O que eu faria, tá? Se eu pudesse planejar. Eu esperaria ela completar 3 anos, tá? Tiraria ela do peito já, pra não ter esse problema. Colocaria ela no quartinho e depois eu começaria a tentar. É muito difícil 2 bebês dormir no mesmo quarto. Pra algumas não é, né? Pra algumas famílias. Mas aqui é. Muito difícil, gente. Não recomendo, tá? 2 bebês no mesmo quarto, se puder colocar, enfim, o bebezinho mais velho no quarto, pra ele não ter que acordar de madrugada, caso o pequenininho vá chorar muito. Isso vai acontecer muitas vezes. É loucura, viu, gente? Mas é por esse motivo. E também daria tempo pra eu desmamar, eu colocar ela pro quartinho, sem que eu estivesse grávida, pra ela não entender que eu tô fazendo isso pelo novo bebê. Por isso que eu não afastei ela do meu quarto ainda, sabe? Enfim, gente. Essa é a minha dica. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui interessante pra eu responder, porque eu acho que eu já falei tudo. Ela tinha associação de sono com o peito? Por aqui, baby só dorme no peito. Olha, gente, deixa eu ver. Ela tinha associação com a chupeta e acho que ela chegou a ter associação com o peito. Por quê? A Ayla nunca dormiu mamando, mas ela pedia o peito pra poder conseguir voltar a dormir. Por exemplo, ela acordava do nada. E aí, isso aí era quando ela não conseguia dormir sozinha, até 6 meses, né? Acho que até 6 meses. Ela acordava do nada, sem fome, gente. Eu botava o peito na boca dela, ela fazia assim, ó. Aí pronto, ela virava e dormia. Saía, ela mesma largava, virava pro berço e dormia, entendeu? O Anthony não, o Anthony se deixar ele fica mamando a madrugada inteirinha, tá? Então, eu tirei. Uma pergunta aqui, por que ela não desmamou antes? Curiosidade. O porquê, gente, que ela precisaria desmamar antes? Tem pessoas que falam que desmama lá com 6, com 5. Gente, pra quem não sabe,
A recomendação é até 2 anos. E não que não seja necessário passar desse tempo. A mãe que decidir passar desse tempo não tem problema. E não é necessário parar de amamentar antes de 2 anos. Então, essa pergunta aqui eu não sei se tem muita lógica. Por que não desmamou antes? Porque eu acho que porque eu não quis mesmo, gente. Entendeu? Quando pensa em desfraldar, não é assunto de amamentação. Então, vou pular. Como fez o desmame noturno? Substituir por água e banana quando ela acordava. Tá, gente? Tentava acalmar de outra forma. Foi assim que eu fiz. Como foi o processo? Durou quanto tempo? Aqui ainda tá durando. Ainda tá durando. Ela pediu ontem, eu falei com ela, mas assim, super de boa, gente. Mas eu considero que ela já tá desmamada 100%, né? Você foi diminuindo ou ela foi deixando de mamar? Os dois. Eu fui diminuindo e ela também foi deixando de mamar. 2 anos e 3 meses ainda ama pra dormir. Tira pra dormir. Porque quando o bebê 2 nascer, você vai entrar no desespero. Tira pra dormir. Pode deixar durante o dia, né? Bota aí pra um dia. Uma vez no dia ou 2. Mas agora, pra dormir, tira. Senão você não vai aguentar mesmo, viu? A dica. Tem uma pessoa que falou aqui, qual o desafio maior sendo mãe de 2? A criação. Criar é difícil. A criação é muito difícil, gente. A gente tem que criar um ser humano que não sabe de nada, não sabe lidar com as emoções. E acho que pra mim é a parte mais difícil, gente. É a parte mais difícil. A minha só mama pra dormir, não estou conseguindo tirar. Como fazer pra dormir sem? Tirar a associação requer paciência e tempo. O Anthony tá com essa associação, eu não tirei porque tá sendo mais fácil pra mim. Só é ruim quando ele passa por um salto, mas ia ser ruim do mesmo jeito, porque salto não envolve só mamar. Mas pra mim tá sendo mais fácil porque ela dorme no meu quarto. Então se eu fizer o processo se eu tirar o processo dele dormir mamando agora, com todo mundo no quarto, Nilson precisando acordar cedo e a Ayla também precisando dormir, vai dar ruim, gente. Não sei como que eu vou fazer ainda. Só quando eu passar a Ayla pro quarto, aí é outro processo. Por enquanto estou adiando, mas você começa a fazer, enfim, você vai precisar seguir o processo de desassociação, né, de mamar ao peito, ao sono, né? O que eu te indico? Olha, tem até um e-book que eu indico pro pessoal, né? Já tem um tempo que eu indico. Ele te passa, né, as informações necessárias para você começar esse processo, né? Para poder tirar a associação do peito, tá bom? Com sono. É um guia muito prático, vou deixar pra vocês aí o link na bio, tá? É muito bom mesmo. Inclusive, você também consegue ter acesso a um conteúdo, caso você queira fazer uma rotina pro seu baby dormir melhor à noite. Super funcionou com ela, eu usei com ela, ainda uso com o Anthony. Só a questão do mamar mesmo, que eu ainda não coloquei em prática com ele, por opção minha. Mas eu te indico pras mamães que estão me assistindo também, tá? Quem quiser ajuda em relação à rotina de sono do baby, tirar também o baby de dormir mamando no peito, clica no link que eu vou deixar na bio pra vocês. Gente, o vídeo foi esse, eu amei ter feito esse vídeo aqui pra vocês, vocês não têm noção disso. Obrigada por assistir até aqui, tá bom? De coração mesmo. E daqui a um tempo eu venho fazer também o vídeo do desmame do Anthony, mas ainda falta que ele só tem 8 meses. É isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, peito. Tampa agora. E tchau.